Oi, 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 oi! Boa noite a todos. Sexta-feira, hein? Sexta-feira. Bora para mais uma live? Bora para uma live de aquecimento, mais uma. Essa série incrível de lives que vão anteceder. Obrigada, amor. Vão, porque são várias lives, vão anteceder a nossa semana do Chega, uma semana onde a gente dá um chega no efeito sanfona, chega de dietas mirabolantes, chega de tentativas frustradas, chega! Bora emagrecer de vez, se relacionar bem com a saúde, se relacionar bem com os alimentos, entender por que a gente não perde peso, entender por que esse peso tem de função no nosso organismo. Alguma coisa tem. E aí, nessa semana do Chega, eu vou contar tudo para vocês. E essas lives, que eu comecei essa semana, a semana que vem inteira ainda vai ter live, vão anteceder esse evento incrível. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu link da bio e se inscreve, pessoal. Bio é minha página principal do Instagram, então entra lá no meu perfil, vai ter minha foto, meu nomezinho, e embaixo vai ter um link escrito inscrições abertas. Você clica lá, faz a sua inscrição para você não perder essa semana que vai ser incrível, certo? E hoje vamos falar de carboidrato, vilão da vez, né? Agora todo mundo fala. Nossa, eu tô com uma sombra aqui. Todo mundo fala de carboidrato agora, né? O carboidrato é o vilão. Não pode comer carboidrato que engorda. Então tem dieta low carb, dieta com zero carboidrato, dieta cetogênica. O carboidrato virou o vilão da vez, coitadinho. E por que será, né? Que ele é tão temido? Quem aqui já fez uma dieta bem malucona, daquelas que corta o carboidrato total? Gente, tem muita gente chata na vida pra gente cortar. Por que vai cortar o carboidrato da dieta? Tadinho! Corta gente chata, corta gente azeda, corta gente amarga da vida. Mas não corta o carboidrato, coitado. Tem jeito de comer carboidrato para emagrecer. Precisa comer carboidrato para emagrecer. E é disso que a gente vai falar hoje, certo? Então pega essa setinha aqui embaixo, esse aviãozinho, manda para todo mundo que você sabe que vive cortando carboidrato para emagrecer, que fala que só dá para emagrecer se cortar o carboidrato. Então manda para todo mundo. Quero ver cada um mandar pelo menos para 5 pessoas. Vamos fazer uma corrente do bem. E literalmente do bem, né, gente? Porque ninguém merece cortar carboidrato. A gente fica até amarga, a gente fica mal-humorada. Então, manda para todo mundo saber que dá sim para ser feliz, emagrecer e comer carboidrato e ainda emagrecer, certo? Então, compartilha essa live com todo mundo. E não se esquece de inscrever lá no Dia do Chega, senão não fala, hein? Senão, ó, não conto se pode comer carboidrato. Eu vou começar a falar, ó, não pode mesmo. Corta os pulsos, corta o carboidrato. Certo? Então bora lá? Vamos começar do começo, né? O que são os carboidratos? Os carboidratos fazem parte de um grupo de alimentos que nos dão energia, fazem parte dos alimentos energéticos, tá? Porque depois que a gente ingere o carboidrato, ele é digerido em glicose, que é a parte menorzinha do carboidrato. E aí que é o problema. Porque a glicose vai para a corrente sanguínea, dá um pico de glicemia, né? Todo mundo já fez aquele exame de sangue da glicemia de jejum. E aí, quando a gente come o carboidrato, aumenta os níveis de glicemia. E aí, para controlar essa glicemia alta, o nosso pâncreas produz um hormônio chamado insulina. E é essa insulina que vai pegar a glicose e vai levar para onde o nosso corpo está precisando, certo? O nosso cérebro usa a glicose como fonte de energia, os nossos músculos, os nossos órgãos para trabalhar. Nosso corpo inteiro precisa de glicose para fazer suas funções, certo?
O cérebro, pessoal, inclusive, ele só usa a glicose como fonte de energia. Por isso que quando a gente corta todo o carboidrato, alguém já sentiu isso? Quando faz aquelas dietas que corta todo o carboidrato, a gente fica meio devagarzinho, assim, parece que o raciocínio nem funciona direito, a gente não consegue nem pensar direito, fica lento. Porque o cérebro, ele precisa, ele necessita de glicose, certo? Então, a glicemia aumentou, a insulina entrou em campo, pegou lá as glicoses e foi levar para onde ela precisa. O que acontece, pessoal? Quando a gente come muito carboidrato, tá? E o que são os carboidratos? Os açúcares, as farinhas, né? Que é o amido. Então, pães, massas, bolachinhas, doces, sobremesas, tudo que é gostoso, né? É muito rico em carboidrato. Então, quando a gente tem muito carboidrato, o nosso corpo precisa produzir muita insulina, certo? Muitas vezes, com o passar dos anos, a gente pode desenvolver uma resistência à insulina, né? Alguém já ouviu isso? Ou até a diabetes. Por isso que nossas mães falavam, não come muito açúcar, que dá diabetes. Então, o problema do excesso de carboidrato é esse, certo? Mas a gente precisa, lembra que eu falei? A gente precisa de carboidrato. Então, não dá para cortar, tá? O que a gente pode fazer é controlar a ingestão e comer os carboidratos mais bonzinhos. Quais seriam os carboidratos mais bonzinhos? O carboidrato das frutas, dos legumes, tá? Evitar o carboidrato das farinhas brancas, que eles vão muito rápido para a corrente sanguínea. Os açúcares mais simples, até a própria fruta, em excesso, ela pode também gerar picos muito altos de insulina, tá? E como é que a gente sabe? Existe uma tabela onde a gente classifica os carboidratos pelo índice glicêmico. O que é isso, Silvia? Muita gente fala, né? Hoje em dia você entra na internet, tem tanta informação que a gente nem sabe mais o que pode e o que não pode, então fica muito confuso. Os carboidratos, eles têm um índice glicêmico. O que é isso? O índice glicêmico é a velocidade que a glicose entra na nossa corrente sanguínea, certo? Então a gente pega o açúcar mais simplesinho, o açúcar branco, por exemplo, aquele do açucareiro, ele tem um índice glicêmico de 100. É o índice mais alto que tem. E aí, do açúcar, que é o carboidrato mais rápido que entra na corrente sanguínea, a gente vai classificando os alimentos, certo? Quanto menor o índice glicêmico, esse açúcar entra na corrente sanguínea de forma mais lenta. E por que isso é importante? Lembra que eu falei que a insulina vai pegar as células, as moléculas de glicose vai levar para as nossas células? Se a gente come um brigadeiro, vou dar um exemplo. Eu comi um brigadeiro cheio de açúcar. Minha glicemia foi lá no teto. Meu corpo foi lá, teve que produzir um monte de insulina. A insulina foi lá para cima, tá? Ele tem muita glicose para mandar para o nosso corpo. Só que eu tô ali, sentadona no meu sofá, vendo meu Netflix, e aí o que acontece? Meu corpo não tá gastando muita energia. E não tem para onde ir aquela glicose fica ali, circulando, sem saber para onde vai. Opa, não tenho função aqui, porque ninguém tá fazendo atividade, tá todo mundo paradão aqui, o que eu faço? Eu vou lá e viro gordura. Eu viro um estoque de energia, certo? Lembra? É um alimento energético, a energia não tem para onde ir, ela é estocada no nosso corpo em forma de gordura. E aquele monte de insulina também que foi liberado, também não vai ter função, também atrapalha o nosso emagrecimento. E esse excesso de produção de insulina que desencadeia a resistência insulínica e até um futuro diabetes. Então, por isso que o comer muito carboidrato com alto índice glicêmico é ruim, tá? Então, se a gente come aqueles de médio e baixo índice glicêmico, a gente consegue liberar a glicose com uma velocidade mais lenta,
O organismo consegue gastar toda essa energia sem virar gordura, certo? Ficou claro, pessoal? Ótima explicação, obrigada, Maria Amélia. Porque é muito confuso mesmo, né? Hoje em dia muito se fala de índice glicêmico, de glicemia, de insulina e a gente não sabe mais para onde vai. Então, dá para comer carboidrato, pessoal? Dá. E como eu falei, precisa comer. Quando a gente corta o carboidrato, o que acontece com o nosso organismo? A gente aumenta a produção do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Quem aí já cortou um carboidrato e ficou extremamente mal-humorada? Quem? Pode me contar. Eu sei que acontece, porque eu já fiz isso. Então a gente fica com o pensamento lento, a gente fica mal-humorada, a gente fica com fome, a gente fica estressada, ninguém merece. Tá? Então o carboidrato ele é sim importante, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com ele, optando pelos carboidratos de menor índice glicêmico, como eu expliquei, certo? Então assim, qual que é o jeito errado de comer carboidrato? Comer excesso de farinha branca, doces e principalmente, pessoal, nos horários errados. Como assim, Silvia, nos horários errados? Agora essa informação é nova. Lembra que eu falei? Se a glicemia ela aumenta muito e essa glicose não tem para onde ir, ela vai virar gordura. E em que ocasiões ela não teria para onde ir? Se eu estou com meu metabolismo mais lento, ou seja, à noite. Se eu já não vou fazer nenhuma atividade física, meu corpo já está descansando ali à noite, tá? Então, se eu chego à noite, meu metabolismo já está lento, tô cansada, me jogo no sofazão do mal, coloco um Netflix, pego um pote de sorvete e mando para dentro, o que vai acontecer? Aquele açúcar daquele sorvete vai subir rapidamente minha glicemia, vai subir a produção de insulina e aquela glicose não vai ter para onde ir. Certo? Então, dá para comer carboidrato e os melhores horários é mais cedo, no começo do dia. Por quê? Porque eu estou começando o dia. Eu vou gastar, eu vou fazer atividade, eu vou usar esse monte de glicose. Então, assim, quando a gente quiser comer alguma coisa que você sabe que tem um índice glicêmico maior, opte por comer no começo do dia. Café da manhã, almoço. Antes de atividade física, certo? Quando a gente faz exercício físico, a gente precisa de energia, porque a gente vai gastar. Então, é um bom momento de você comer mais carboidrato, tá? Agora, tá, Silvia, entendi, mas e aí? Hoje é sexta, né, pessoal? Sexta-feira, dá vontade de pedir uma pizza. E aí, posso comer uma pizza na sexta-feira à noite? Então, pessoal, é o ideal, é o melhor horário para se comer mais carboidrato à noite? Não, não é. Mas, como eu costumo dizer sempre, tudo na vida é equilíbrio, tá? Então você pode optar por uma pizza com uma massa mais fina, escolha um recheio melhorzinho, assim, que não tenha tanta gordura, tanto um queijo, né? Uma pizza de 4 queijos, por exemplo, acaba sendo uma bomba de calorias. Mas você pedir uma pizza de frango, uma pizza de brócolis, que eu adoro, né? Tem gente que não gosta, mas eu adoro brócolis. Uma pizza de tomate seco com rúcula, que eu também amo. Enfim, dá sim para comer essa pizza na sexta-feira à noite. O ideal seria você fazer exercício físico mais no final do dia, tá? Então faz um exercício físico ali por volta de 5h30, 6 horas da tarde, porque você vai estar precisando de carboidrato para recuperar o seu glicogênio muscular. O que é isso? É o açúcar que fica guardado nos nossos músculos. A gente estoca glicose no músculo. Por isso que é importante ter massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais a gente consegue guardar glicogênio, né, que é a glicose dentro do músculo, sem virar gordura. Então, assim, dá para fazer exercício, come sua pizza à noite, dá para fazer isso todos os dias? O ideal não, né? Se você está querendo emagrecer, o ideal é que não, que seja uma exceção. Lembra a frase que eu sempre falo aqui? A exceção nunca pode virar regra, tá? Regra é regra,
Regra é sua alimentação saudável e a exceção é lá de vez em quando você come, certo? O que mais que eu ia falar aqui? Melhor horário. Diferença dos carboidratos, pessoal. Então, já falei um pouquinho, né? A gente tem os carboidratos das frutas, o carboidrato dos legumes, a gente tem os carboidratos com maior e com menor índice glicêmico. O que muita gente me pergunta é do pão de manhã. Pode comer pão de manhã? Qual que é a diferença do pão para tapioca, por exemplo? Tem gente que substitui o pão pela tapioca achando que vai emagrecer. E não vai. Por quê, pessoal? O pão e a tapioca, eles têm a mesma quantidade de carboidratos praticamente. Eles têm praticamente o mesmo índice glicêmico. Então, não muda absolutamente nada. O que a tapioca tem de diferente do pão é que a tapioca não tem glúten, tá? O glúten é uma proteína presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Então, o glúten está presente nesses cereais. Qual que é o problema do glúten? Que todo mundo fala, né? Hoje em dia não pode ter glúten em nada. É porque muitas pessoas estão desenvolvendo intolerância ao glúten, tá? Mas não é todo mundo. Quem não tem intolerância ao glúten, pode comer o glúten, tá bom? O glúten não é o vilão também da vez. Ele não pode ser ingerido por quem tem intolerância. Quem tem intolerância tem desconforto, se sente estufado após comer o glúten, tá? Então, essas pessoas realmente sim precisam. A maioria das pessoas também não sabem se tem ou se não tem, né? A gente não sabe por que tantas pessoas estão desenvolvendo essa intolerância ao glúten. Muito provavelmente deve ser pelo excesso de alimentos industrializados que a gente tem consumido, tá? Nossa microbiota intestinal também tá mudando. O que é isso, Silvia? O que é microbiota? Lembra da antiga flora intestinal? Nossas mães falavam, tá com diarreia, tá com problema na flora intestinal. Hoje a gente chama de microbiota, que são as bactérias boas que estão presentes no nosso intestino, tá? Como a gente tem comido muito açúcar refinado, muita farinha branca, poucas fibras, né? A alimentação do brasileiro ela tem pouquíssimas fibras. A gente tem modificado essa microbiota. Então, nossas bactérias boas elas não estão tão produtivas, tão variadas, né? O ideal é que a gente tenha uma variedade de boas bactérias para que você consiga digerir bem diversos alimentos. Então, muito provavelmente, essa intolerância ao glúten também tem a ver com a nossa microbiota que mudou, né? A gente tem estado mais inflamado também pelo excesso de alimentos industrializados, poluição. Quem vive nas grandes cidades é muito exposto, né, a substâncias tóxicas que contaminam o nosso organismo. Então, assim, quem é intolerante ao glúten realmente deve evitar. Mas quem não é, pode comer o glúten. Então, ou o pão ou a tapioca, dá no mesmo, certo? Uma coisa que eu tenho reparado em muitas pessoas sabe aquele... Eu não sei exatamente o nome, eu acho que é foliculite. Muita gente tem aqui, ó, nessa região do braço, aqui, sabe aqui no tríceps? Que o poro onde nasce o seu pelinho, ele fica mais irritado, sabe? Fica uns pontinhos vermelhos aqui, sabe? A maioria das pessoas que tem isso aqui na região dos braços, às vezes no glúteo, nas costas, isso é um sinal de intolerância ao glúten, tá? Então, quem tem esses poros mais irritadinhos, mais avermelhados, deve ser intolerância ao glúten. Boa! Obrigada, Ellen! A crepioca é igual a tapioca? Não, pessoal. Olha que legal. Lembra que eu estava falando do índice glicêmico, certo? Os alimentos com alto índice glicêmico entram rapidamente na corrente sanguínea. A gente consegue manipular esse índice glicêmico. Olha que bacana. Quando a gente acrescenta uma proteína
nesse carboidrato, ou quando a gente acrescenta fibras, a gente consegue diminuir o índice glicêmico, tá? Então a crepioca, ela é melhor do que a tapioca, porque quando a gente coloca o ovo na tapioca, a gente reduz o índice glicêmico dela, tá? Então a crepioca é uma excelente opção. Então, de manhã também, quer comer o pãozinho, quer comer o cuscuz, quer comer a tapioca, tem que ter junto uma proteína e de preferência fibras também. Então pode fazer uma crepioca, pode jogar sementinhas de chia, semente de linhaça, né? O pãozinho, se optar por aqueles pães que tem multigrãos, que tem mais fibras, também é melhor, né? Acrescentar um ovinho mexido, um pãozinho, pão com ovo, né? Oh, meu Deus, que delícia! Ou também um queijo branco, né? A gente falou de leite essa semana. Quem não tem intolerância à lactose e pode comer o queijo também, pode comer, acrescentar o queijo, que reduz o índice glicêmico desse carboidrato, tá? Um patezinho de atum, né? Eu dou uma receita de patezinho de atum para os meus alunos, e patezinho de frango também. Se vocês ficarem bonzinhos e compartilharem essa live, eu conto o segredo do patezinho de frango que não engorda. Então, essa é uma boa estratégia, a gente acrescentar a proteína ao carboidrato para reduzir o índice glicêmico, certo? Então, a gente falou de algumas coisas, né? Índice glicêmico, prestar atenção. Como é que eu sei o índice glicêmico, Silvia, das coisas? Então, na verdade, ninguém sabe muito, tá? Precisa dar um Google, né? E aí você rapidamente descobre o índice glicêmico do alimento. Quanto menor o número, melhor, tá? Então, o açúcar branco tem índice glicêmico 100. Se você pegar uma abóbora, por exemplo, tem o índice glicêmico 55, tá? Ali de 45, 50 são baixíssimo índice glicêmico, tá? Entre 60, 70 é de médio índice glicêmico, acima de 70 já é considerado um alimento de alto índice glicêmico, tá? Então o pão, o cuscuz, eles são de alto índice glicêmico. Então é sempre bom a gente ter uma proteína junto, uma fibra junto, certo? Que mais? Fibras. Horário, então a gente falou do índice glicêmico, do melhor horário, que lembra, melhor comer de manhã e melhor comer na hora do almoço, e também quando a gente faz exercício físico. É a janela de oportunidade para a gente poder comer um carboidrato, tá? O carboidrato vai bem antes do exercício, porque a gente precisa de energia para gastar esse carboidrato, e ele vai bem também depois do exercício, porque o nosso organismo ainda está queimando gordura, está com o metabolismo acelerado, está precisando repor o glicogênio muscular, então também é uma boa pedida, tá? A gente não pode, na verdade a gente não deve, né, comer um carboidrato com alto índice glicêmico antes do exercício. Não é muito bom, tá? Então comer, por exemplo, um doce bem imediatamente antes, a gente pode gerar um pico de insulina e ter o efeito rebote, que a gente chama. O que é o efeito rebote? A gente come muito açúcar, libera muita insulina, a insulina baixa muito rapidamente a glicemia do sangue, e como você está em exercício, você pode sentir tontura, você pode sentir necessidade de ter esse carboidrato disponível ali e não ter, porque a glicemia fez esse papel de baixar muito rápido sua glicemia, tá? Então tomar cuidado antes do exercício para não comer alimentos com muito alto índice glicêmico, ok? Por que não é bom comer queijo no jantar? Então, pessoal, não é que não é bom. A gente falou do leite, né, aqui. Então, assim, algumas pessoas têm intolerância à lactose, tá? E essa intolerância acaba gerando um desconforto intestinal,
porque como não tem a enzima para digerir essa lactose, a gente sobrecarrega nossas bactérias do intestino, então muitas vezes causa inchaço, causa gases, desconforto abdominal para a noite. Para mim é novidade não comer queijo no jantar. E também, o que a gente, nutricionalmente falando, o queijo ele não é bom quando a gente associa com uma carne, tá? Porque o cálcio do leite, ele rouba o ferro da carne. Então, para quem tem tendência a ter baixo ferro, né, anemia, deve evitar, por exemplo, um bife à parmegiana. Que delícia, né? Porque o cálcio do queijo rouba o ferro da carne, certo? Caldo de cana é natural, engorda. Então, pessoal, o caldo de cana, apesar de ser natural, ele é açúcar puro, né? Qual que é a diferença do caldo de cana, da rapadura, para o açúcar do açucareiro? Nenhuma. Tá? A única coisa é que o açúcar do açucareiro ele foi refinado, ele passou por um processo industrial. Mas o caldo de cana é a mesma coisa que você abrir o açucareiro da sua casa e colocar uma colherada de açúcar na boca. É açúcar puro. Então, ele aumenta muito rápido a glicemia, gera pico de insulina e em excesso ele pode sim causar, né, a longo prazo resistência insulínica e tal, e até uma futura diabetes. Então, com frequência, claro que sim, não posso tomar nunca um caldo de cana, gente, é uma delícia um caldo de cana, hein, com limãozinho, com gengibre, nossa, eu adoro. Ela vai entrar na nossa exceção, lembra? Exceção nunca pode virar regra, então assim, você fez sua dieta direitinha, você tá lá firme a semana inteira. No final de semana eu quero comer um caldo de cana e comer um pastel na feira. Pode? Pode. Usa como a sua exceção da semana, tá? Então a gente tem que ser feliz, gente. A comida é muito boa, né? Comida é muito bom, gente. Comida é vida, né? Comida é prazer, faz parte da nossa vida em sociedade. É importante a gente sentir prazer com a comida. Esse negócio de ficar cortando tudo e ser infeliz só para viver num corpo que as pessoas acham, né? Vamos com calma. É importante sim a gente não ter excesso de gordura, porque obesidade não é saudável, tá? Vamos parar de romantizar a obesidade, porque não é bom ter excesso de gordura, tá? Não é bom a gente ter picos de insulina o tempo todo na nossa corrente sanguínea. Tá? Mas a gente tem que ser feliz. A comida faz parte da felicidade, a comida faz parte do sentir prazer. Claro que não é só sentir prazer com a comida, tá? A gente precisa aprender a sentir prazer de outras formas para não descontar na comida, tá? Porque quando a nossa alma, nossas emoções está com fome, a comida que a gente põe para dentro não mata essa fome, tá? Então a gente precisa pensar nas nossas emoções, ver como é que tá a nossa vida, ver como é que tá os nossos relacionamentos, como que tá a nossa saúde mental, para não sair comendo igual uma desesperada, descontando na comida, que isso sim é ruim, né? A gente precisa sentir prazer com a comida, mas pensando na nossa saúde também. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Falei um monte aqui, fui e voltei. Eu sou assim, né? TDAH na veia, a gente perde a linha de raciocínio, vai e fala de vários assuntos, mas eu acho que eu falei de tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola se eu falei de tudo. Acho que falei, certo? Pessoal, obrigada pela atenção. Amanhã tem live de novo. Certo? Amanhã a gente vai falar dessa parte mais emocional. Eu postei um Reels essa semana falando de fome emocional, fome fisiológica, tá? Amanhã a gente vai falar disso. Vai lá na bio, se inscreve na Semana do Chega, tá bom? E espero vocês. Beijo!